Olá, muito bom dia, muito bom dia. Sábado. Esse dia maravilhoso, dia 12, maravilhoso, né? Um número lindo também. Estamos aqui, professora Elza Carvalho. Olha, Nilceia, bom dia, Nilceia. Nossa, ser recebida pela Eugisa, acho que é. E a Nilceia, que maravilha. Muito bom dia, queridas, muito bom dia, Alcínia, olha, Fernanda, bom dia. Hoje vamos receber aqui Sandra Zanetti. Meu Deus, que satisfação, viu? Poder estar aqui com a Sandra Zanetti. Aliás, Zanetti com 2 T's. Muito bom dia, gente, muito bom dia. Hoje o nosso assunto é maravilhoso. É sobre filhos, é sobre mãe, é sobre pai, mas principalmente essa condição, né, de nós sermos mães. E a pergunta que sempre fica, e também para os filhos que estejam aí, não é? A pergunta que fica, né? Filhos, o que faremos com filhos? Hein, Carla? Oi, Carla, querida, muito bom dia. Terapeuta Nádia, é isso? Bom dia, querida. Olha, eu não consegui ver o nome direito, mas enfim, bom dia para todos vocês que chegaram aí agora e que vão ficar comigo. Me ajude a receber a professora Sandra Zanetti. Bom, Sandra Zanetti, gente, é um ser de luz, assim. Eu a tenho, assim, em meu coração, sabe? Opa, recebemos aqui o Walter Ferreira. Oi, Walter, bom dia, muito bom dia. E vamos me ajudar a receber Sandra Zanetti, diretamente de Guarapuava. Sandra Zanetti é um ser de luz, sabe? Tá especialista em família, sabe? Por isso que a gente se dá bem, muito bem mesmo. Maravilhoso poder recebê-la na minha casa, né? Receber junto com vocês, receber aqui e falar desse assunto tão importante que... falar sobre filhos, né? Desafiador, sempre foi, sempre será, mas ao mesmo tempo, que maravilhoso poder também ter os nossos filhos, né? A Sandra Zanetti já entrou, então vamos chamá-la, não é? Vamos chamar a Sandrinha aqui. Ah, não quero acenar, eu quero chamar. Ah, Sandra, acho que eu fiz uma bobeirinha aqui. Eu posso pegar. Vai dar certinho aí? Ah, eu queria água. Sandra? Ah, eu quero água. Eu estou chamando aqui. Vamos ver se a Sandra entra. Oi, Sandra, muito bom dia, muito bom dia. Talvez, Sandra, se você sair e entrar de novo, talvez dê certo aqui para mim. Sai e entra de novo, porque acho que em vez de eu clicar, eu cliquei para acenar. E não é acenar, você precisa colocar você aqui conosco. Então fiquem aí, aguentem, vamos chamando os outros, manda aí os aviõezinhos, contando para eles que teremos hoje uma prosa maravilhosa, uma prosa que vai levar a gente para muitas reflexões, né? Que fiquemos juntos agora para poder, enfim, colocar a Sandra aqui conosco. Sandrinha, sai e entra de novo. Ontem também precisei fazer isso com alguém. Sai e entra de novo. Vai ser bem legal, né? Enquanto isso, vamos vendo aqui quem mais nós vamos dar bom dia. Bom dia. Bom dia, Rosilda. Claudineia. Oba! Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, muito bom dia. Juliana, José Barros, Josi, desculpe. Bom dia. Sandrinha, sai, né, do Instagram e entra outra vez, minha querida. Eu já chamei aqui, mas não entrou. Eu já vou convidar outra vez. Ah, gente, precisa dar certo. Quero muito essa prosa.
Maravilhosa. Muito bem. Esperando a Sandra Zanetti. Ah, ela já colocou já o vídeo, já aí, só está faltando agora colocar aquele rosto lindo que ela tem, né? Sabe que o pessoal diz que a gente que nós somos parentes. E aí eu, sabe que às vezes eu acredito mesmo, eu fico feliz de poder parecer com a Sandra. Meu Deus, para mim é uma felicidade, sabia? Deu certo! Deu certo! Sabe o que acontece, Sandrinha, meu amor, Sandra querida, Sandra, um baita ser humano desse, né? É porque o assunto é desafiador, entendeu? Até o Instagram dá uma tremida assim. Bom dia, Sandra. Já contei para eles, enfim. Aí iniciamos com a sua apresentação. Fale o que você quiser, conte um pouco de você e depois nós vamos para o tema e a gente faz um bate-bola. Vai ser muito legal. Eu estou muito orgulhosa, estou muito honrada de ser convidada pela minha professora amada. Olha, Elza, se Querida. existe outras vidas, alguma coisa, eu tenho certeza que nós já fomos parentes, viu? Ah, acho que a gente foi Porque irmã, hein? Vamos pensar que a gente foi irmã? sei, mas eu, desde a primeira vez que te vi, eu me apaixonei por você e foi num vídeo que uma paciente minha me mandou lá em Olha que lindo. 1830, mais ou menos, quando você estava começando nos vídeos, e eu assisti e eu me apaixonei por você. E a Que bom. partir de então, eu sempre digo, quando eu crescer, eu quero ser uma mulher como você, eu quero ser uma terapeuta como você, Querida. você é um modelo de mulher para mim, viu? Amém. Responsabilidade, gente. Recebeu, recebeu uma validação dessa aqui. Ela disse que eu sou professora dela. Gente, eu tenho consumido os conteúdos dela. Ah, eu vou fuxicar mesmo, vou fuxicar. Eu tenho consumido os conteúdos dela, tenho enviado para algumas pessoas. A Sandra está expert, né, em vídeos mais curtos e traz um conteúdo que realmente alavanca, sacode e também, ao mesmo tempo, acalma. Que traz soluções, né? E também é vida real. Gosto muito, Sandra. Vou te dizer, assim, você para mim também é uma mestra, viu? Você é uma linda, você é uma consultora. Eu ia pôr uma consultora em desenvolvimento humano nas relações. Ai, cheguei a escrever, depois apaguei. Porque assim, não é? Acho que nós duas temos algo que nos mantém assim muito conectadas, que é lidar na vida real, né? A gente lida com a vida real, aquilo que é maravilhoso, que pode alavancar, e aquilo que dói, não é? Então a gente não usa maquiagem, não é para, sabe, fazer de conta. A gente diz mesmo, diz com amor, diz com certeza do coração. E é por isso que eu indico mesmo seus vídeos, eu acho assim, chegou num momento, sabe, muito importante, assim, muito importante. Então, nossa, eu sinto orgulho tremendo. Eu falo, ai, eu conheço a Sandra Zanetti, imagina. E aí você vai vir ser a nossa mediadora aqui, né? Vamos falar sobre família. Você vai estar comigo no congresso, com a Sunny Rios, que me ajuda a organizar, e mais um tanto de gente que vamos estar juntos, né? Então, beleza, Sandrinha. Agora é com você, se apresente, como você quiser. Então, Elza, eu sou professora a minha vida inteira. E uma das características que eu sempre tive como professora é ser simplista. Eu nunca gostei de dar aula para os meus alunos dificultando as coisas. Eu era sempre dizer assim, eu vou ensinar um macete. Lá vai o macete de Sandra Zanetti. Então, eu era muito de traduzir as coisas difíceis para os alunos de uma forma muito simples. E eu tenho percebido que, como terapeuta, eu também faço isso. Eu gosto de simplificar as coisas. Eu não gosto de nada muito difícil. Os meus exemplos são muito caseiros, são muito. Isso. E eu acho que é isso que faz com que as pessoas gostem do meu conteúdo assim.
Eu nunca tive a pretensão, sempre assisti, Elza, os teus vídeos na internet e dizia, meu Deus, nunca eu vou conseguir fazer isso, nunca eu faria isso. E foram tantas pessoas pedindo para que eu viesse para o Instagram e para que mostrasse, falasse da maneira com que eu falo no consultório para os meus clientes, para os meus amigos, e que viesse para a internet para falar. Então é isso que aí acabei vindo e, de repente, por uma brincadeira, explodiu. Ontem acabei de ver aí que eu estou com 350 mil seguidores. Isso é uma honra muito grande, né? E responsabilidade, né, Sandra? Estar com todo esse povo não é porque a gente entrega muito, entrega com amor, entrega o real. É. Parabéns, nossa, eu consumo bastante, viu? E aí, Elza, você me pediu, né, que tema que nós vamos fazer para a live. E eu disse para você, mandei para você, vamos colocar um poema, um verso, né, do Vinícius de Moraes, que eu amo tanto e trabalhava tanto com os meus alunos, né? O Vinícius de Moraes, ele teve 5 filhos, né? Sim. E ele tinha uma vida muito boêmia, né? O Vinícius era um bonachão, né? Mas ele teve 5 filhos. E aí ele escreveu esse poema chamado Poema Enjoadinho. E ele fala sobre os filhos. E se você me permitir, Elza, eu gostaria de declamar, Claro. ler esse poema para vocês, porque eu acho ele belíssimo, né? Sim. E ele começa dizendo assim: filhos, filhos, melhor não tê-los, mas que de consulta, como queremos? Quanto silêncio, como sabê-los? Banho de mar? Ah, é uma delícia, é um porrete. Cônjuge voa, toma água, bebe, se salga, se edifica. E aí, resultado? Filhos. Então começa a porrinhação. Cocô tá branco, cocô tá preto. Bebe amoníaco, come o botão. Filhos. Filhos, melhor não tê-los. Noites de insônias, cãs prematuras, prantos convulsos. Meu Deus, salvai-me! Filhos são o demo, melhor não tê-los. Mas se não o temos, como sabê-los? Como saber a maciez dos seus cabelos? Como saber o cheiro morno da sua carne? Que gosto doce da sua boca. Eles chupam gilete, bebem shampoo, ateiam fogo no quarteirão. Porém, que coisa boa, que coisa linda que os filhos são. Maravilhoso. Ó. Nossa, quanto tempo, Sandra, que eu não ouvi uma declamação. Lembra? A gente preparando os alunos para declamarem as poesias das festas. Que lindo, Sandra. Nossa, Eu Vinícius amo, foi, né? Vinícius foi pontualíssimo, né? eu amo esse poema porque mostra realmente filho dá trabalho, não resta a menor dúvida. Filho é uma apurrinhação, claro que é. Mas quando a gente não os tem, como é que a gente sabe o amor, a, a incondicionalidade desse amor que nós temos pelos filhos? E quem é avó, né, Elza? Meu Deus do céu, eu me tornei avó faz 5 anos e eu achava que quando as minhas amigas falavam que ser avó é um amor diferente, é um amor maravilhoso, eu dizia, ai que bobagem, da onde? É diferente. É um amor assim que transpõe tudo, né? E é um amor que faz a gente crescer cada vez mais. Então, ser avó, ter filhos é algo maravilhoso. Eu respeito sim, Elza, quem por uma por querer mesmo não ter filhos, ok,
tá tudo certo e é uma escolha. Mas que ser mãe, ter filhos é maravilhoso? Sim, é maravilhoso. Então, Sandra Zanetti, assim, não é? Talvez pudéssemos hoje, né, falar sobre alguns desafios que impedem muitas mães, não é, de soltarem, de se, sabe, se sentirem como grandes alavancas, né, na vida dos seus filhos. Porque os desafios, eles são concretos, eles são reais. Nós somos mães e sabemos disso, não é? O quanto que a gente passou. Hoje a gente olha e fala, nossa, eu podia ter feito, mas lá era aquilo que eu sabia. Então, existem alguns desafios, né, Sandra? E a gente poderia hoje, além de falar dos desafios, falar essas coisas que nós gostamos de fazer, que é abrir possibilidades, que é abrir caminho, né, de sugerir, de trazer um exemplo. Então, se você quiser trazer, assim, um dos desafios que você percebe nos seus clientes, enfim, ou com você mesmo, na sua família, né? Porque família é um prato cheio de exemplo, né? Elza, uma das coisas que eu amo atender, e quando eu era professora, eu já amava dar aula para adolescentes. Eu acho que a adolescência, assim, é um dos maiores desafios das mães, né? Mas também, para mim, as pessoas dizem muito assim, ai, porque é uma fase difícil, ai, porque é aborrecência, ai, porque... Gente, para mim, eu sempre digo, adolescência, para mim, é uma das fases mais lindas do ser humano. Adolescência, para mim, eu amo os adolescentes, amo atender adolescentes no consultório. E o Também. que eu tenho percebido, e li até agora esses dias uma pesquisa, Elza, que um cientista, não me lembro quem, mas uma pessoa fez ao ChatGPT, a inteligência artificial, perguntando ao ChatGPT o que os adolescentes mais perguntam ao ChatGPT. Olha Que que legal. lindo isso. E aí, qual não foi a surpresa desse pesquisador? Que as maiores pesquisas dos adolescentes não é para fazer um resumo de um livro, não é para responderem alguma coisa da escola, não. Os adolescentes vão para o ChatGPT perguntar sobre a vida. Olha que lindo, que pesquisa. Que coisa mais linda! Perguntas do tipo assim: o mundo vai acabar mesmo? Vai haver uma terceira guerra mundial? Como que eu faço para namorar? Qual a melhor idade para eu namorar? O que namorados faz? Gente, incrível as perguntas que os adolescentes fazem ao ChatGPT. E aí eu acreditei mesmo que isso é real, porque quando eles vêm para o consultório, Elza, é a coisa mais linda de ver o que eles me perguntam, porque eles sabem que eu jamais mentirei a eles, eles sabem que eu falarei numa linguagem que eles entendem, e que Precisa. muitas vezes eles não conseguem ter essa conversa com o pai e com a mãe. É verdade. E eu até entendo, Elza, porque é aquela velha história. Veja, eu sou tua filha, Elza, certo? Eu sou tua filha. E eu amo você e eu quero que você seja minha melhor amiga. Mas eu chego em casa, Elza, e eu conto para você que eu tomei um porre na festa de 15 anos da minha amiga. Você, como mãe, qual é a tua primeira atitude? Correção. Não é acolhimento, é correção. Primeiro, Não porque a mãe adianta. apavora. A mãe apavora. E é normal que a mãe faça isso, que a mãe se apavore. Meu Deus, mas como assim e tal? O que o terapeuta faz? O terapeuta, a primeira coisa, ele vai ouvir a história. E muitas vezes, como a gente é programadora neurolinguista também, né, Elza, nós vamos criar um rapport com essa criança que é, muitas vezes, escutar
contar o que foi e perguntar, até rindo muitas vezes, né? Rindo daquela situação, de como que foi, etc. e tal. Somente para depois fazer a correção. Somente para depois mostrar o risco que correu, o que aquilo foi, etc. e tal. Então, isso acontece no consultório e o adolescente começa a se perceber que, uau, por que a minha mãe não consegue falar assim comigo? Porque ela é mãe, meu bem. E o papel da mãe não é, eu bato muito em cima disso, Elza, e me corrija se eu estiver errada. Mãe não é amiga de filho. Sim, mãe é mãe. Mãe é mãe. E o papel da mãe é ser isso mesmo, é colocar o limite, é proteger, mas mãe é mãe, não é amiga. E veja a diferença. Elza, eu sou tua amiga de escola. E eu chego para você e conto. Miga, ontem tomei o meu primeiro porre. O que você vai falar como amiga? Ah, eu vou achar o máximo, né? Vou rir junto, vou dizer, ai, qualquer hora eu vou fazer assim também. Como é que foi? Aí pergunta, quer saber? Entendeu? É isso que as mães fazem. E está errado as mães fazerem isso? Não, não está errado. Não está errado. Agora, saiba que o seu filho precisa de alguém para perguntar essas coisas e para saber o que é certo e o que é errado. Eu sempre digo, Elza, meu Deus, como eu queria que o meu filho tivesse na vida dele, quando adolescente, uma Elza Carvalho da vida, uma Sandra Zanetti da vida. Verdade. E também, né, Sandra, nós vamos compreendendo tudo isso que estamos falando, que você está trazendo, né? O quanto que é importante para as mães se compreenderem com possibilidades de uma boa escuta. O quanto é importante, por isso que é importante o autoconhecimento, é importante, às vezes, ir para uma terapeuta, até para... Eu atendi uma mãe semana passada, ela disse, olha, eu estou aqui e eu quero que a senhora me ajude, me oriente, como que ao invés de eu ficar nervosa de início, eu quero aprender a ouvir. Nossa, achei isso, eu levantei, eu a abracei, e falei, nossa, você precisa contar isso para suas amigas. Dizer que a gente não vem para terapia porque a gente tem problema. A gente pode ir lá e receber uma consultoria, uma assessoria, pode receber algumas soluções, porque as mães podem aprender a ouvir, Sandra. Eu agora, olha, eu sou uma avó que eu ouço, né? E claro que eu queria ter aprendido isso, claro que eu me considero uma boa mãe, mas eu sinto, sabe, que muitas vezes eu atropelei mesmo, porque a gente atropela, não é? Porque o conhecimento hoje, Sandra, está muito visível, está cheio de conhecimento e bons conhecimentos, né? Então, a mãe também é poder, às vezes, curar-se de algumas coisas, para ela fazer diferente com esses filhos. É possível, né? Claro que é possível, o tempo todo é possível, né? E você sabe, Elza, que foi por conta de escutar isso no consultório tantas vezes, é que eu criei a mentoria Mães de Sucesso. Ah, eu ia perguntar sobre isso. Uhum. Foi uma ideia que veio das mães do consultório dizendo, Sandra, você precisa ensinar isso para outras mães. Você precisa mostrar para as mães o que os filhos vêm te perguntar, quais são os traumas dos adolescentes ou mesmo dos filhos adultos, porque eu atendo muitas mães de filhos adultos que não estão sabendo mais como lidar com esses filhos. E é incrível, Elza, como tem mães, e eu acho lindo isso, que querem aprender a serem mães de sucesso. Sim, verdade.
Tem muitos. E agora, né, vivemos um outro, agora não, já faz um tempo, você também deve lidar com isso, com certeza, aqueles filhos que acabam saindo das relações e estão voltando para a casa dos pais. Eu tive casal, assim, que chegou e falou, professora, help, socorro, estamos lá com dois, chegou um, agora chegou o outro. Aí a gente vai dentro do conhecimento sistêmico, e, ô Sandra, não é maravilhoso assim? A gente para ouvir aquelas duas pessoas adultas, num certo desespero, como é que vai lidar com aquele filho? Um tem 38, o outro tem 30, o outro tem 40, saíram de relações, e aí você os vê ali desesperados por um caminho. Então, hoje nós temos encontrado esse tipo de situação para nós lidarmos, né? Então, uma mentoria nessa direção é suporte, né, Sandra? É suporte emocional, né? É suporte emocional. E é incrível, Elza. Por exemplo, agora, daqui uns dias, nós vamos ter o Congresso Internacional, né? Que você está trazendo meu Deus, os palestrantes que estão vindo. E eu vou Sim. ter a honra de estar na mesa, fui convidada. Então, tudo isso é o que, Elza? É só para terapeutas? Não. Também para terapeutas, mas para mães, para pais que querem fazer a diferença na vida dos seus filhos, que não querem errar com os pequenos, né? Porque é Sim. no primeiro setênio que a gente coloca todas as sementes, Sim. mas também quer aprender a lidar com no segundo setênio, dos 7 aos 14, e dos 14 aos 21, e no de 38 e no de 50, como é que eu faço? Então, E é um esse congresso, congresso virá para isso também, não é, Elza? sim, nós vamos ter o tempo todo, é o tempo todo, Sani. Pensamos, Sani, ó, Sandra, porque Sani Rios está comigo na organização, né? Então, Sandra, pensamos de uma forma que também aqueles que estejam lá conosco, né, que possam também receber esse, sabe, esse auxílio para muitas coisas que estejam lá encruadas, né? Também poder dizer, eu sinto muito para consigo mesmo, curar algumas coisas, né? E ficar muito mais pronto para esse filho que às vezes não teve essa mãe com esse conhecimento. Mas cuidar do materno, né? Cuidar da infância, aprender como é que a gente faz. Porque às vezes nós temos um filho que ele tem lá algo que ele está ferido, na infância. Porque nós vamos ter neurociência, a Sani vai trabalhar neurociência, né? Eu vou trabalhar dentro do conteúdo das. Bom, o congresso todo é sistêmico, né? Mas nós vamos ter sobre regulação, a Cris, que vai trabalhar sobre trauma e manejo de trauma, né? Ajudar que as pessoas saiam do trauma e lidem com aquilo que o trauma fez. Quer dizer, a Ellen que vem falando de família. Ô, Sandra, a nossa solução chama-se família regulada, família desintoxicada, família desinflamada, porque eu sinto que tem as inflamações todas, né? Por quê? Porque falta conhecimento, porque falta oportunidade que o Congresso quer trazer de você estar junto com pessoas que trazem no concreto, que falam uma linguagem que a gente aprende. Nós vamos ter algumas vivências e ter você, né, Sandra? Vamos ter três moderadoras, né? Você foi a primeira que nós chamamos, eu e Sani Rios, para podermos conversar, criar momentos de perguntas e respostas, né? E um online, né, Sandra? Agora os ingressos todos, a partir de agora, é online, e até quero que você mesmo diga, né? O quanto que você, o quanto que você entrega no online, então que eles possam confiar. Porque está no online, mas é um online interativo, é um online que nós não vamos descuidar deles, né? Então, as pessoas, Elza, eu percebo, elas têm um preconceito com o online. Acham, ai, mas não, eu quero. Não, gente, online funciona maravilhosamente bem. Eu gosto do online ao vivo, como será o congresso, como eu faço as mentorias, né? Eu gosto da aula ao vivo. Por quê? Porque tem a interação, assim como nós estamos fazendo. Sim, exatamente.
Então, é isso que é o bacana do online. E o online veio para unirmos distâncias. Hoje não é mais possível, né, nós trazermos a Mariane Frank, por exemplo. Ai, que delícia que ela estará aqui. Sábado de manhã é a transmissão dela. Isso é incrível, uma senhora de 80 e tantos anos. Meu Deus, a sabedoria dessa mulher. Então, o online nos proporciona esse tipo de coisa, né? Então, gente, já acabaram os ingressos ao vivo, né? Que será em Curitiba, mas já temos o online que está aí, que pode ter 1.000 pessoas e sem problema nenhum, né? Então, é maravilhoso. E o que a gente vai aprender, Elza? Como mãe, como pai, como professora. É incrível essas coisas, porque muitas vezes, Elza, a gente acha. Eu estou lembrando agora aqui de um. A gente, como faz 25 anos que está no consultório, a gente acha que nada mais nos choca, né, Elza? Sim. Mas tem coisas que nos chocam. Esses dias eu atendi uma adolescente, Elza, se você me permite contar isso, porque talvez. Claro, Sandra, por favor, à vontade. Eu atendi esses dias uma adolescente de família maravilhosa, de pais estruturados. Sabe aquela família assim, propaganda de margarina, né? E veio a menina para o consultório, porque a mãe achou que estava com umas amizades que a mãe não gostava muito e queria que a menina viesse conversar comigo. Então a menina veio no presencial, né? E nós começamos a conversar e tal. E a menina me contou que ela estava ficando com um menino de 19 anos, né? Então ela tinha 13 anos e o menino de 19 anos. A família sabia que ela estava ficando, porque a mãe e o pai acharam melhor deixar ficar do que a menina ficasse escondido, né? E aí eu perguntei para ela, né, conversando, que bom, nunca critico, não julgo e não condeno, né? Que legal e tal, tal, tal. E me diga uma coisa, Mariazinha, digamos, né? Me diga uma coisa, o que para você é ficar? Você está ficando com ele, você não está namorando. O que para você é ficar? Ela disse assim, a gente se beija, a gente se amassa e eu pago para ele, não posso falar aqui, mas eu pago para ele, não sei se vai aparecer. Ou seja, eu pago para ele sexo oral. Como assim? É isso que é ficar, não é? Ela fez assim para mim. Como assim? É beijar, é amassar e fazer sexo oral nele? Sim. Quem disse para você que é isso? Ela disse, as minhas amigas, na escola, todo mundo faz isso. Você tem certeza que todo mundo faz isso? Sim. Ela falou aquilo, Elza, como se fosse beijar, fosse beijar, pegar na mão e tal. Então, eu estou contando isso para mostrar para vocês, para as mães que estão aqui, que de repente, querida mãezinha, o teu filho não sabe o óbvio. E o óbvio, muitas vezes, é preciso, sim, dizer, contar, mostrar. E muitas vezes a criança não se sente na liberdade até de perguntar esse tipo de coisa para as mães, para os pais, e vai na onda das amigas. As amigas também não tiveram uma educação sexual, uma educação emocional, e também entram numa presepada dessas todas. Então, muitas vezes os pais não sabem o que está acontecendo com o seu filho, o que está acontecendo com a sua filha de 13 anos. Nossa, muito criança ainda, né? 13 anos, não completou nem os 2 sets, né? Importantíssimos, né?
Nossa, Sandra, é assim, sabe, assim, acho que o nosso pedido aqui, sabe, assim, conheçam seus filhos. E aqui o meu apelo, né, um apelo de mãe, né, assim, não desistam deles. Uma fala de mãe, agora uma mãe me disse, mas professora, eu não sei falar como a senhora. Eu disse, olha, fale com o seu coração, com o seu filho. Você é uma grande autoridade, entenda isso. Por isso a importância, né, Sandra, de estar num grupo, por exemplo, no workshop, passar pela mentoria, vir para uma conversa com Sandra, com Elza, com tantos terapeutas maravilhosos. E procure saber, é mãe? Porque um terapeuta precisa ser mãe para falar com mãe. Não é? Precisa porque ele tem a própria experiência, ele tem a relação, ele cresceu com aquilo, não é? Então, assim, não desistam dos filhos. Essa coisa dessa modernidade, esta modernidade, ela vai até um ponto. Nós precisamos trazer de volta para casa, não é? E também, né, Sandra, não desistir, eu peço assim que as mulheres, né, se empoderem do feminino, e não de ser feminista, diferente, completamente diferente. Quem sabe um dia, Sandra, vamos falar sobre isso, sobre esse tema nós duas. A gente abre um podcast, porque daí a gente fica umas 2 horas, tá? Já vamos combinar. Porque daí nós podemos trazer pessoas ao vivo e tal. Não desistam, né? E esse feminino precisa voltar, porque a mãe, ela tem nela a grande possibilidade de chegar no coração do filho. Nós chegamos, claro que chegamos muito, mas eu, por exemplo, e sei que você também, nós sempre devolvemos esse adolescente para a mamãe. Chegue para sua mãe, peça para conversar, prepare a mãe. Eu sempre digo, prepare a mãe. Mãe, tenho algo para te dizer, mas sabe, mãe, é uma coisa que eu tô até com vergonha de te contar, sabe? Essa coisa de orientar mesmo, mas assim, tem mães desistindo de filhos, pais desistindo dos filhos porque acho que ele já tem 16 anos, já sabe se virar. Não, não sabem se virar. É uma das coisas que a gente vai falar no Congresso também, né? Sobre a questão de quando que eles estão preparados para tomar uma decisão. Esse córtex, depois você pode até também dizer, então não desistam. Fiquem firmes, vamos nos enfileirar, né? Eu costumo dizer, vamos ficar ombro a ombro, uma mãe ajudando outra, voltarmos com as redes de apoio. Não é rede de apoio somente quando uma mãe está no puerpério, não. Uma rede de apoio mesmo para valer, uma boa fala. Uma mãe que diz, você fala, não, eu corrijo meus filhos, sim, eu corrijo. Dormir fora de casa, para quê? Ela tem cama em casa. Por que que necessariamente uma criança de 8 anos precisa dormir fora de casa? Isso só, estou pensando aqui, né, fazendo um pupurri aqui, não é? Mas, por favor, acredite, confie na força de mãe. E os homens, né, Sandra? Acho que a gente podia até dedicar um pouquinho dessa live para esses homens, não é? O quanto que nós necessitamos que esses homens deem conta da força deles com uma mãe, deem conta da mesmo que estejam separados, é necessária a força desse homem, né? O quanto que nós mulheres também precisamos abrir espaço para que esse homem venha. O que que poderíamos dizer? Quais são, talvez, os desafios, né, Sandra, que muitas vezes impede esse homem de vir buscar ajuda? Porque normalmente a gente sabe que o número de mulheres, né, acaba sendo maior na procura de ajuda. O que que a gente pode desmistificar aí, né? Eu também, Elza, eu tenho muita facilidade para atender homens também. Eu acho Ah, que eu por também, viu? conta desse meu jeito simplista aqui, eu atendo os homens de uma forma muito simples. Mas eu diria, Elza, e uma das coisas que eu mais trabalho na mentoria é: pare, mãezinha, de se chicotear. Muito Baixe bom. o chicote e pare de achar que você não deu conta, que você é uma péssima mãe. Pare com isso. A primeira coisa é dizer para essa mãe e que essa mãe entenda que ela fez o que foi possível, que ela fez porque ela tinha muito traumas, que ela fez querendo acertar, mesmo que tenha errado tudo, que ela fez e faz muitas vezes ainda porque ela acha que é o certo. Pare, mãezinha, pare de se chicotear. Ponto. Outra coisa para os homens, para os homens.
Eu percebo muitas vezes que o homem, quando ele se separa da mulher, na cabeça dele ele tem que se separar dos filhos também. É verdade. E não é assim. Um homem se separa da mulher dele, a mulher se separa do homem dela, mas a mãe, o pai e os filhos não se separam nunca. É para sempre. É para sempre, certo? E muitas vezes eu percebo que, infelizmente, Elsa, é o que a gente vê no consultório, e me corrija se não for verdade. Mas as mães muitas vezes querem vingar-se do que o pai fez para ela Sim. nos filhos. Isso é muito recorrente, isso é recorrente. E aí o que as mães fazem? Dificultam os pais de chegar a esses filhos, Uhum. colocam barreiras, colocam muitos limites, e aí o homem vai, é aquela velha história, se não há a alimentação desse vínculo pai e filho, vai morrendo. É aquela toda planta que não toma, não é dado água para ela, ela morre um dia. E esse pai acaba casando com outra mulher, tendo outros filhos com essa mulher e esquece desses filhos. E aí a mãe começa a falar mal do pai para os filhos, começa a colocar filho contra pai, e aí é um caos verdadeiro, porque essa criança, esse adolescente e esse adulto crescem sem a força paterna, sem a força do masculino. E aí se tornam, Elza, me perdoe a palavra, mas se tornam aqueles meninos bananas, aqueles homens mole, aqueles homens, ai, que agora é moda dizer os homens desconstruídos, ai, me poupe disso, entendeu? Essa modernidade, assim, eu acho, eu sou uma mulher de 60 anos e não me desce. Certas coisas realmente ficam indigestas, porque não condiz com aquilo para o que nós viemos fazer, não é? Existe, né, Sandra, um jeito que está sendo colocado aí, que querem normalizar aquilo que não é possível ser normalizado, né? As relações conjugais, as relações de pai e mãe, enquanto pai, não é? Querem normalizar, querem fazer com que tudo fique no normal. Olha, também assim como você, me perdoe, mas tem coisa que não dá para ficar engasgado, né? Por isso que eu digo que a gente trabalha no real. Porque a gente é quem te diz, o que incomoda mesmo. Porque incomoda muito você vê que tem alguém criando um conceito, não é? Simplesmente para criar esse desmando. Eu sinto que tem um desmando, sabe? Assim, entre homens e mulheres, né? Eu falei esses dias para um grupo de mulheres. Quem aqui é guerreira, né? Olha, Sandra, 100% levantou a mão. Ai, me deu um aperto no coração, né? Ô, professora, mas a senhora não é guerreira? Eu falei, eu não. Eu faz muito tempo que eu não guerrei mais nada. Eu já joguei minha espada fora. A minha armadura, eu não dei, não. Eu nem descartei ela inteira, não. Falei, eu acabei com ela, não tem armadura. Falei, é por isso que nós estamos como estamos, né? Criaram, né, Sandra, está sendo criado isso cada vez mais. Bom, nós estamos aqui para o tempo todo na nossa vida, né, Sandra? Servindo a vida com conhecimento, com esclarecimento, né? Criando oportunidade de revolucionar-se naquilo, em postura, em comportamento, né? Então, essa coisa de normatizar tudo, né? Não tem que normatizar. Mas hoje é moda. Moda na minha casa é amor. Moda na minha casa é respeito. Moda na minha casa é responsabilidade. Moda na minha casa não tem celular. Ah, mas o meu marido, nós já combinamos, na hora que sentou é sem celular. Essas coisas, Sandra, parece que é o óbvio. Mas aquilo que você já disse um pouquinho atrás, o simples está esquecido. Não é a simploriedade. Simploriedade é falta de consciência. A simplicidade é para facilitar o caminho, né? Então, assim, mas nós estamos falando do óbvio. E o que está acontecendo com as famílias? O óbvio, a bênção, né? O abençoar os filhos, o sentar-se à mesa e proibir certas coisas. Então, você tem toda a razão.
né? A gente precisa cada vez mais, enquanto terapeutas sistêmicos que somos, na caminhada que nós temos, é necessário que a gente verbalize mais, que tragamos conteúdo que muitas vezes vai dizer, nossa, parece que só... Não, não tem esse negócio não, o óbvio foi esquecido. A gente precisa trazer o óbvio para de volta, não é? Uma criança que precisa aprender a levantar-se para cumprimentar sua avó. Não é de longe lá, oi, que negócio de oi. Neto meu não me cumprimenta assim, não. Eu digo, oi, cadê o abraço? Porque, Sandra, o que ensina, Sandra? O que ensina? É o afeto. É o afeto. Não tem como trocar. Não tem. O afeto a gente não troca. Não tem. Aquilo que sustenta é o afeto. Né? Entre os noivos, entre o namorado. Né? Você imagina uma menina de 12, 13 anos não ter consciência do que está acontecendo com ela, que não tem nada a ver com amor, que não tem nada a ver com relacionamento, né? E o que isso pode, na hora que ela tomar consciência, o trauma que ela vai fazer. Ela vai precisar voltar aí com você para sair do trauma, né? E esses pais que às vezes, não esses, eu digo de forma geral, que não prestam atenção e acham que está tudo bem. Não, eu não me preocupo. Eu digo, não é questão de se preocupar, mas é questão de você prevenir. Tem uma coisa que é a prevenção. E o que é a prevenção, né, Sandra? A gente não encontra isso na internet. A gente não encontra, a gente encontra uma coisa que é para normalizar aquilo que é impossível de ser normalizado. Aqui nós estamos falando assim, né? Pronto, falei, né? E sabe, Elza, é interessante a gente colocar aqui que nós estamos falando independente da sua opção sexual. Ninguém está falando disso. Sim. Por favor. Porque agora, então, não pode ter casamentos homoafetivos. Ninguém está falando disso. Mesmo que seja homem, homem, mulher, mulher, alguém será o masculino na relação, alguém será o feminino da relação. Bem assim. Tem que ficar muito claro isso, Elza, porque nem eu nem você temos preconceitos quanto a casamentos homoafetivos, a relacionamentos homoafetivos. Não, eu sempre digo. Opção de vida, né? Eu sempre digo, o que você faz na sua cama é problema seu. Não tem nada a ver com filho, não tem nada a ver. Pode ser, não tem problema nenhum. Mas alguém vai desenvolver, vai ter o papel do masculino e alguém vai ter o papel do feminino. E outra coisa que eu ensino para os meus pacientes, para as minhas alunas, é: se você quiser saber se você está fazendo certo ou errado, olhe para a natureza. Deus fez tudo certo. Deus não fez nada errado. Tudo está na natureza. Se você quiser saber se você está fazendo certo ou errado, olhe para os animais. Olhe como é que uma mãe leoa trata os seus filhotes. Uma mãe leoa, ela não fica com o filhote até o filhote ter 50 anos de idade. Chega uma hora, ela suma daqui, vai embora. Sim. Olha a mamãe águia, o que faz com os seus filhotes quando ela percebe que eles já estão na idade de aprender a voar. Sai daqui, ela empurra. Então, eu sempre digo, você quer saber se você está fazendo certo ou errado? Olhe para a natureza. A natureza é sábia. Deus fez tudo perfeito. Agora, nós, pequenos mortais, queremos ser professor de Deus. Ô, Sandra, tem uma mãe que... Ela disse, a minha filha veio com a história, isso tá cheio de vídeo também, mas ela diz, minha filha veio com a história que ela se identificava, tem a questão das identificações, né? Ela se identificava com determinado animal. Ah, mas a mãe, olha, fez de um jeito tão maravilhoso. Tem muitos exemplos disso, né? Ah, então, como é que é? Então, formiga fica lá fora, ou se é macaco, ou se é cachorro, o que quer que seja. Agora, para mim, né, Sandra? Eu olho para isso tudo e pergunto, onde foi que nós nos perdemos enquanto humanidade? Porque isso é
A princípio a gente sorri e fala assim, mas sabe, chega perto do coração, dá uma compaixão dessas crianças, desses adolescentes, não é? Assim, na coleira, né? Colocados lá, andando né, de quatro, e mugindo, latindo, miando, né? A gente olha para isso tudo e a gente diz, né? Que força é essa? Que força é essa que nós estamos lidando? Então, Sandra, ou nós nos arrebanhamos de novo, ou nós nos juntamos de novo para boas conversas, sabe? Ou a gente reformula as coisas dentro da nossa casa. Para os homens, né, Sandra? A gente falou dos homens, voltou de novo e fez, né? Mas é assim mesmo, sistêmico é isso. Os homens, né, criem coragem. Sejam corajosos. Coloquem isso para sua esposa num momento muito propício e diz aquilo que está incomodando, aquilo que não está legal. Se você se sente fragilizado pela fala, porque às vezes é uma mulher que está traumatizada no próprio pai, na própria relação de casamento, do pai e da mãe, diga para ela, né? Olha, eu amo você, mas isso aqui, olha o que está acontecendo. Então, assim, né, Sandra? Quando nós pensamos no Congresso, quero pedir licença para falar de novo. E eu e Sânia, a Deve. gente conversando e conversando, né? Porque eu convidei a Sânia e levantei com uma coisa assim e falei, Sânia, vamos criar um congresso onde a gente possa ter um conteúdo um pouco maior, que a gente possa entregar, possa ter uma mesa que possa, sabe, dirimir as coisas, para a gente ter espaço de prosa, de conversa. Porque senão a gente vai fazer todo mundo virar só depósito de conhecimento, né? Porque às vezes a gente entra em alguns eventos, né, Sandra, a gente não sabe nem quem está conosco do lado direito, a gente não tem oportunidade de fazer essas trocas todas, né? E essa é a hora dos meninos virem. Essa é a hora dos meninos, mesmo que online, né? Nós já estamos com uma turma bem grande no online. Essa é a hora dos meninos virem, sabe? Tá iniciando, o online ele propicia isso, né? Você fica lá, está no conforto do seu lar, você pode, né, estar ali preservado, porque o online também preserva, mas você vai sentir, você vai interagir, você vai escutar uma história. Então, rapazes, queridos homens, venham, instruam-se, sabe? Adquiram conhecimento, até para você perceber que aquilo que é feito com você, o que falam que está acontecendo, não tem tanta verdade assim. Então, o conhecimento, ele dá liberdade. O conhecimento traz autonomia. O conhecimento te dá liberdade de você se posicionar, escolher melhor na vida. Gente, é a moeda de troca mais maravilhosa que pode ter, não é? E falando em troca, né, Sandra? Falando em troca, ninguém vai poder dizer que é não, a professora Elza Carvalho fez lá um congresso e tal. Gente, eu nem vou falar aqui o valor, sabe? Porque o valor é assim, é desse tamaninho. Porque onde que estava o meu olhar para isso, né? Onde que estava o meu olhar? Trazer mais pessoas e trazer os especialistas, não é? Especialista, forma de dizer, porque na verdade é tudo ser humano já que já passou pela experiência que, você vê, na sexta-feira, para a abertura do congresso, nós vamos ter o Renê, né? O Renê que é psicanalista, que é constelador, uma pessoa que é autor de vários livros, né? E assim, tem uma fala tão concreta, né? E é um homem, bem que a gente tentou trazer mais homens, né? Até nisso, então, assim, vamos romper essas barreiras, sabe? Homens, vocês não são obrigados a saberem tudo. Vocês não são obrigados a ter, assim, o beabá certinho, né? Então, venham. Tanto quanto as mulheres, os homens precisam de ajuda. Não é, Sandra? Eu sinto assim, com tanto de homens que eu lido, né? Porque eu lido com bastante homens também. E se você me permite, deixa eu até colocar um outro caso que eu atendi no consultório, mas as histórias fazem bem porque a pessoa vai, puxa, isso acontece comigo. Então, a esposa, o pai, quando a esposa era criança, o pai era muito agressivo. O pai bebia muito e era muito agressivo. Tudo era na pauleira, tudo era na briga, tudo era no tapa, tudo era na surra, etc e tal. Aí essa mãe casou com um homem muito bom, um homem masculino, um homem muito bom mesmo, mas aí todas as vezes
isso ele falando no consultório, todas as vezes que ele ia dizer para um filho, epa, para aí, você não vai falar assim, não. A mãe se colocava no meio e para ela vinha a imagem do pai dela quando criança. Ela era automaticamente, o trauma dela vinha que esse marido ia bater no filho. Não, ele só queria dizer para o filho, aqui tem um homem que vai dizer para você, aqui sim, aqui não. E aí ele se queixava que a mulher dele falava que tudo que ele fazia era errado. Então ele Entendi. escutou tantas vezes que ele estava errado, que ele disse assim, eu não falo mais nada, e cruzou os braços. Eu não falo mais, porque tudo vai dar briga com ela. E os meus filhos estão ficando, sim, mal educados, etc e tal. E aí eu trabalhei com ele, né? E trabalhei com ela também. Porque se Maravilhoso. não trabalhar os traumas que essa mãe teve, ela não ia nunca deixar o pai ser o pai daquelas crianças. E aí achei lindo um dia que ela falou no consultório que o pai um dia falou para o filho adolescente que estava gritando com a mãe foi falar alguma coisa para ele e o filho começou a gritar com a mãe, falar palavrão, alguma coisa, e este homem chegou na frente do filho, encostou o dedo no nariz dele e disse assim, com a minha mulher você não fala desse jeito. Ai, que lindo. Uau! Yes! Maravilha! Ela disse, meu Deus, eu disse, é isso mesmo, meu bem, quando você permite que o teu marido volte para o lugar dele. Qual é o lugar de um homem, de um pai dentro de casa? É o lugar da força, é o lugar, teve gente que disse assim, a gente cria o filho para o mundo. Quem manda o filho para o mundo é o pai. A mãe acolhe o filho, mas é o pai quem manda para o mundo. É o pai quem diz, vai, você consegue, eu confio em você. Certo? Então, isso é importante que as mães comecem a ver. Homens, vamos usar agora a mesma palavra, hein, Sandra? Olha lá. Eu vou pegar a Homens, água aqui do lado, tá, Elsa? vai. Pode ir falando. Homens empoderados no seu masculino, não? Porque nós Isso. mulheres falamos tanto, né? Empoderamento feminino, então. Vamos empoderar os nossos maridos, os nossos filhos, né? Os nossos genros, olhar para eles e dizer que maravilha, que bom que você veio homem, que bom que você é o meu genro, que me trouxe esses netos. O tempo inteiro empoderá-los, sabe? Sair dessa história que nós mulheres sabemos mais, que a nossa inteligência, porque isso, porque aquilo, que mulher é empreendedora, que mulher consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, os homens também. Diferente das mulheres, sim, diferente das mulheres. Por isso que somos femininas, não é? Por isso que somos biologicamente preparados para o materno, para trazer a vida para a vida, e por isso que os meninos, eles também precisam ser empoderados no seu masculino. A gente poder olhar para o marido e dizer, olha, só foi possível muita coisa porque você estava comigo. Empoderar o masculino sem necessariamente desqualificar nada. Sair dessa coisa, dessa concorrência feminino e masculino. Só é possível que a humanidade se faça quando nós juntamos as duas forças. Biologicamente, nós temos a nossa especificidade, né? Assim como os meninos também, no masculino, tem coisas que somente os homens são capazes de entregar e de falar e de fazer. E tem coisas que somente nós mulheres vamos fazer. Para isso, somos perfeitos do jeito que fomos criados, né? Então, centelhas divinas que se complementam e não que se enfrentam, não é? Não que se enfrentam, pelo contrário, mesmo quando houver as dissoluções, que seja olhado para isso. Mas para mim, sabe, é empoderar os homens. E quem é que vai empoderar os homens? As mulheres, quando deixarem de achar, não é?
Porque é tanto achismo, viu, Sandra, que eu não sei, meu Deus, a hora que acharem tudo, eu não sei como é que vai ser. Vão ter um problema gastrointestinal. Porque eu acho, ninguém acha nada, não é? A gente tem que ter consciência. E o que que leva a gente para a consciência, Sandra? Os exemplos, aquilo que a gente vê acontecer, levar para a consciência de que eu não preciso fazer igual aquelas mulheres querem fazer. Olhe para sua família, verifica isso. Verifica o transtorno que fica quando uma mulher é guerreira demais, quando uma mulher desqualifica o homem o tempo todo na frente dos seus filhos. Deixa que eu faço. Quer saber? Deixa que eu faço. Porque tudo, e aí põe o tudo, né? Generaliza, joga tudo fora. Aí olha para aquela meia dúzia de filhos lindos que ela tem, não é? Às vezes a mãe da noiva também, né? A mãe da menina também olha para aqueles netos maravilhosos. E aí eu falo, custa virar a cabeça um pouquinho e olhar para aquele genro, olhar para aquela família do outro lado que está ali. Então, como que eu vou empoderar somente as mulheres? Vai ficar penso, Sandra. E aí chegamos onde nós chegamos. Consultórios cheios, mulheres desesperadas, mulheres que não sabem direito o que querem, o que podem fazer, mulheres que têm intuições fortíssimas do que fazer, mas aí o digital vem e mostra lá os fake, tudo, né? Tudo. Aí tem o outro, escutou aqui, escutou ali, tem umas coisas que não é para juntar, mas é para desunir. E aí, Sandra, se nós não tivermos conteúdos que nos levem para um centramento, nós vamos empoderar homem, eles vão ficar enfraquecidos. Eu já escutei de homens assim, o apavoramento, porque parece que nada consegue agradar naquela mulher. Você também deve ouvir isso, né? Eu não sei, eu acho Direto que trouxe isso. umas coisas aí, trouxe umas coisas aí. Direto isso, Elza, e os homens começam a se enfraquecer por achar, ele escuta tanto isso da mulher, que ele, mas agora parece que a mulher é a culpada também. Não, eu sempre sou da seguinte opinião, é 50% a culpa de cada um, né? 50% da mulher e 50% do homem também, que não coloca para essa mulher de uma forma amorosa, sem briga, não precisa ter briga, mas coloca de uma forma que, ei, eu tenho o meu lugar, você tem o seu lugar, certo? Perfeitamente. Essa história, né, Elza, quando diz assim, lugar de mulher é onde ela quiser. Eu digo vírgula, né, meu bem? Vírgula, porque eu sempre digo, olhe para a natureza. Lugar de peixe é aonde o peixe quiser? Tá no aquário, né? Tira ele de lá, ele morre. Lugar de árvore é aonde a árvore quiser? Sinto Hum, muito, meu bem, mas a natureza é sábia. Cada hum, coisa no seu lugar. é, Dentro da nossa casa, Elsa, o fogão fica na cozinha. Mas o fogão é meu, a casa é minha, eu ponho onde eu quiser. Coloque o fogão no quarto e vamos ver se fica legal. é. É o que eu falei, né? Querem inovar tanto, viu, Sanel? É tanta inovação e estamos perdendo aquilo que é o que de fato sustenta, né? O Estamos perdendo simples. isso, né? O que Colega. sustenta é o simples. É, exatamente. O lugar da mulher é onde ela quiser, né? Eu costumo dizer o seguinte: é onde ela quiser, desde que não contrarie a sua natureza, não é? Uma mãe, né? O que é ser uma mãe? Ter um filho, não? Quem é que veio com essa liberdade? Quem é que veio com essa bênção? Quem é que recebeu essa dádiva e quiseram normalizar? Uma mulher, né, grávida, precisa ser olhada com honra e alegria, precisa ser cuidada. A gente já começa aí a cuidar das novas gerações, né, Sandra? A gente olha para uma mulher grávida e vê a vida ali brotando. Perdemos essa poesia, Sandra, e nós estamos trazendo de volta. Olha, Sandra, eu sou incansável, viu? Eu falo disso o tempo todo. Olhe, perceba a sua mãe, sinta que um dia você ficou dentro da barriga dela, dentro daquele útero quentinho. É tão maravilhoso trazer de volta esse óbvio, né? Essa simplicidade que a vida pede,
e ao mesmo tempo profundidade, respeito, responsabilidade com as mulheres, né? Responsabilidade com os homens. E sabe, Sandra, queria até ouvir você um pouquinho sobre isso. Eu, há muito tempo, mas há muito tempo, e falo, já falei isso, tenho vídeos e tal, mas enfim, tudo é novo, a gente vai trazendo aquilo que também vai amadurecendo, né? Eu já me pergunto, sabe, Sandra, às vezes eu vejo tantos homens sendo, assim, antipáticos com as irmãs, né, grosseiros, com a mãe, às vezes com a própria avó, sabe? Eu fico imaginando, será, né, que às vezes não seria interessante as mães também perceberem isso? Aquele menino que agora é um jovem ou é um homem, não é? Que está tratando desta forma, será que não seria interessante olhar um pouquinho para a infância e ver como ele foi criado? Que a mãe fez tudo, absolutamente tudo, tirou a liberdade, tirou a autonomia, não é? Essa coisa de beijar filho ainda já grandinho na boca, né? Mulher, mães, né? Mães. E se a gente fala isso, tem gente que acha ruim, mas depois a gente vê as coisas no consultório. Então, sabe, Sandra, às vezes eu tenho vontade de fazer um pouco essa travessia, assim, sabe? Se isso que está lá, o jeito que está lá, não é? Que as próprias mulheres acabam, né? Mas eu falo com tanto cuidado para não ser mal interpretada, né? Entendeu? Será que esse jeito, esta forma, são aqui percepções, são perguntas, né? Que nós estamos, enquanto terapeuta, nós estamos sempre buscando onde que está, o que que eu posso entregar, o que que de fato eu percebo, porque às vezes foi um menino criado numa circunstância tão, né, dentro sem risco nenhum, não passou por risco nenhum, né? E aí, na primeira frustração, já vem aquele ímpeto, né, de raiva, porque assim, a mulher não vai conseguir superar uma mãe, nenhuma mulher supera uma mãe na vida de outra mulher ou de outro homem, não supera, mas são lugares diferentes, né? Acho que até para a gente, antes de encerrar, você pudesse trazer um pouquinho suas percepções aí. Você sabe, Elza, que é aquela velha história. Ninguém age do jeito que age a troco de banana. Sempre tem um motivo para aquela pessoa ser daquele jeito. E quando a gente Exatamente. vai olhar um pouquinho para trás, você descobre coisas que, meu Deus do céu, até Deus duvida se de repente, né, olhar para a história daquele homem, olhar para a história daquela família, o que que aconteceu, como aconteceu. Então, olhar para isso, a primeira coisa, Elza, eu acho que para as pessoas se curarem, é trazer à consciência aquilo que está escondido lá dentro dela, né? Quem é que foi esse pai, mas quando ele era uma criança, né? Sim. Como é que foi essa mãe quando ela era uma criança? Como é que era a história dela? E eu percebo, Elza, uma coisa que eu brigo com os meus alunos, com os meus pacientes, quando eu pergunto coisas simples do tipo assim, tá, mas e a tua avó? Ah, eu não conheci. Tá, mas ela morreu. A pessoa não sabe nada da avó, do avô, nada. É uma geração atrás. É muito perto e a pessoa não sabe nada. E Bert Hellinger já dizia, né? Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. É verdade, Então, bem assim. conheça as suas histórias, conheça. Ah, mas eu não sei nada lá dos meus bisavós, trisavós, tataravós. Ok, mas que o seu filho, que o seu neto comece a saber quem era a avó dele, quem é. Coisas para saber. Os meus netos, Elza, eu tenho uma paredinha da família aqui em casa, né? E desde muito pequenos, eles sabem quem é o vovô, quem é a vovó, quem é a noninha, quem é o outro avô, quem é a bisa, quem é o biso, quem é a trisa, quem é o triso, porque tá na parede. Tem a foto do triso, da trisa, tarará. Então, pode ser que eu não saiba muito sobre os meus trisos, mas os meus netos sabem.
Então é Querido. isso que o conhecimento faz. Eu amo uma frase de Jesus Cristo que ele diz: a verdade vos libertará. E Exato. verdade o que é? Conhecimento. Gente, conhecimento liberta. Liberta você da ignorância, liberta você de cometer atrocidades. Cometeram com você, tá bom, mas você não precisa levar isso adiante e fazer com os seus filhos, com os seus netos, por favor. Muito bom. Falei demais, né, Elsa? Falou não, falou não. Mas olha, Sandra, fica aqui o convite, viu? Para a gente criar um podcast, qualquer hora dessa, vamos fazer aí depois de passar congresso, tudo, nós criamos um podcast bem bacana e vamos poder fazer mais algumas coisas para servir a vida, não é? E precisamos disso, né, Sandra? Uma fala competente, precisamos de uma fala clara e outra coisa que as pessoas percebam, que o que falamos, o nosso corpo vem junto, porque a nossa alma vibra nisso que nós confiamos e nisso que nós entregamos, né? Isso em neurolinguística a gente chama de congruência com aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Bom, Sandra, eu, sinceramente, eu ficaria aqui, meu Deus, né? Ah, se Guarapuava fosse mais perto, hein? Eu iria ir tomar um café com você à tarde para continuar a confusão, para continuar conversando, né? Sandra, querida, a gente podemos já ir resumindo, encerrando, acho que reforçando um pouco, eu prefiro que você reforce o convite, principalmente para o online, né? E é toda essa expressividade que vocês estão vendo. Ah, e a Sandra vai estar lá conosco na primeira mesa, né, no sábado. Então, assim, como que vai ser? Desse jeito, nesse tom. Vai chegar para você lá? Não chegou aqui? Vai chegar lá também. Também lá vai chegar, não é? Então, vamos cuidar do online, sabe, Sandra? Eu já passei, assim, por apertos por estar no online, numa coisa tão maravilhosa, e não poder perguntar, não poder dizer. Nós teremos alguém cuidando disso, né? Nós teremos alguém no chat respondendo, anotando pergunta, fazendo uma interação com esse online, não é? E de verdade será assim. E para online não tem barreira, né? Nós temos gente já de Portugal inscrito, nós temos gente da Alemanha inscrito. Por quê? Porque é assim, não é? E aí, então, Sandra, eu estou tão feliz que você também vai estar conosco, assim como Ellen, assim como Cristina Florentino, assim como Renê, Mariana e Frank, né, que a gente vibra quando vai estar com essa senhora maravilhosa, né? Eu estive com ela presencialmente, ainda quando ela viajava por 3 vezes, né? Ai, consegui alcançar isso, que sou grata mesmo, né? Sou muito grata. E nós temos, então, Sunny Rios, né, que vai falar de neurociência. Sunny tem, né, tem se, assim, se prontificado para estar nesse conteúdo todo e precisamos dele, né? Precisamos acudir essa infância toda aí para termos uma juventude, termos aí adultos mais equilibrados, mais regulados, né? Não entorpecidos, né? Ou perdidos ou violentamente sacrificados, né? Dentro de um contexto que muitas vezes choca tanto a gente, não é? Então é isso, Sandra, para suas considerações finais, e a gente Eu agradecer quero a todos que estejam aí. Eu tenho convidado, Elza, e quero reforçar para as minhas alunas, né, da mentoria, os meus pacientes, de que participem desse congresso, porque são especialistas, são pessoas que entendem do que vão falar. E vão falar sobre o quê? Sobre família, sobre mãe, sobre pai, como ser, como deixar de ser. E aí, o conhecimento de gente que estudou, de gente que se especializou. Mas uma coisa é certa: nem Mariane Frank, nem Ellen, nem Sani, nem Elsa, nem ninguém vem com teorias vãs, com Não, aquela coisa, aquelas matérias de doutorado que eu detesto. Não é coisa pão, pão, queijo, queijo, coisas simples, coisas usáveis, coisas. E o melhor também, não é só teoria. Nós teremos, sim,
exercícios sistêmicos, teremos muita coisa na prática, porque isso é cara de Elza Carvalho. Elza jamais faria um simpósio, um seminário, se não tiver prática. Eu a conheço muito bem. Então, vai ser maravilhoso nós estarmos online, porque eu, inclusive, estarei numa mesa cuidando das perguntas que vierem, selecionando para fazer diretamente para os palestrantes que estarão ali. Então, Elza, é uma oportunidade única, com um preço muito pequeno, perto de tudo que vai ser recebido. Então, o meu convite, Elza, para mim é uma honra estar com você, com a Sani, com a Ellen, com a Mariane Frank, com todo mundo. É uma honra muito grande. E eu quero te agradecer também por hoje estar aqui, né? Para dizer que isso daqui é uma quebra de padrão para mim, é um desafio, e eu amo estar aqui porque modelei um dia você e estou aqui sendo, assim, um pouquinho do que você é. Então, e a dona Bruna Zanetti mandou um beijo muito grande, porque quando eu falei que eu estaria com a Elza Carvalho, a dona Bruna enlouqueceu. Meu Deus, diga para ela que eu mandei um beijo muito grande, porque ela te ama de paixão. Eu também a amo muito e sou grata a ela por ter trazido você para essa vida, para esse mundo, né? Bom, Sandra, vamos deixar aqui um abraço para todos que nos ouvem. E também estou aqui disponível para um dia eu poder estar no lugar que você esteja e você aqui acima. Por isso que gosto do YouTube, né? O YouTube nos põe lado a lado também, mas o Instagram é tão maravilhoso que a gente vem aqui. Então, estou disponível também para um dia você me receber aí na sua casa e você poder ficar acima e eu abaixo, com todos esses comentários que eu não sei nem mexer aqui para tirar os comentários. Mas, Sandra, nós tivemos gente assim agradecendo, gente falando que o encontro foi maravilhoso. A Nilceia disse que nós somos titãs. Olha que lindo, titãs do universo sistêmico. Amém, Nilceia. Tirar um tempinho aqui para a gente ver. Nossa, o pessoal dizendo que nós somos lindas, e o pessoal dizendo que maravilha que foi esse encontro. Meu Deus, a Fátima Montini, que também aqui de Curitiba, vai estar conosco no Congresso, Nilceia também vai estar no Congresso, enfim. E temos muitas pessoas, né, que possivelmente também estejam. Sandra, querida, olha, uma bênção, uma abençoada sobre a sua vida. Eu te abençoo fartamente, sabe? Você e toda a sua família. Te abençoo, assim, de uma forma tão sagrada que meu coração vibra no seu. E que possamos, sabe, querida, nos irmanarmos cada vez mais, estarmos disponíveis para servir aquilo que de fato traz força, traz alegria e traz principalmente mais vida na vida. Sandra, um beijo. Agora que eu vou me despedir, eu vou botar você como colaboradora, que a Sani ficou me ensinando a fazer isso, eu acho até que eu aprendi. E aí vai ficar também salvo no seu perfil. Se não der certo, a gente baixa e depois eu cedo para você põe. Sandra, beijo. Beijo, meu amor. Obrigada. Deus abençoe. Beijo para as minhas alunas que estavam aqui também. Tá bom. Bom sábado. Obrigado por eles todos, né? Obrigado por eles